Você já se sentiu com suas próprias forças não são suficientes para encarar a vida? Já chegou a pensar que o poder de Deus é algo inalcançável, como se apenas algumas pessoas escolhidas pudessem realmente experimentá-lo? Essa sensação de insuficiência, de que há algo mais que você deveria sentir ou viver na sua fé, é uma dor real para muitos. Você busca, ora, vai à igreja, mas ainda assim há um vazio, a impressão de que não está vivenciando tudo o que Deus tem para você. Mas e se eu te dissesse que dentro de você existe um poder que pode transformar completamente sua vida, mudar sua forma de pensar e preencher cada espaço do seu ser com a presença viva de Deus? Você acreditaria nisso? O mais impactante é que esse poder já está em você. Ele não está distante, reservado para poucos. Ele reside dentro de você, esperando apenas para ser despertado. É o Espírito Santo de Deus, e o poder dele pode se manifestar na sua vida de maneiras que você talvez nunca tenha imaginado. Muitos cristãos vivem essa sensação de que algo lhes falta, buscando respostas, orando, frequentando a igreja, mas ainda com a impressão de que não estão experimentando a plenitude que Deus prometeu. Isso acontece muitas vezes porque ainda não despertaram o poder do Espírito Santo que já habita em seu interior. Há um segredo que poucos conhecem e que o próprio Jesus revelou aos seus discípulos antes de ascender ao céu. Um poder que não é exclusivo para pastores, profetas ou líderes espirituais, mas está disponível para todo aquele que crê. Neste vídeo, eu vou te mostrar como despertar esse poder do Espírito Santo na sua vida. Você vai aprender a reconhecer a voz dele, a permitir que o fogo dele transforme a sua mente e o seu coração e a receber a guia divina em cada decisão que você tomar. Não é por acaso que você está aqui agora. Deus te trouxe para revelar algo poderoso, algo que pode marcar um antes e um depois na sua jornada espiritual. Mas antes de começarmos essa jornada, quero te pedir algo muito importante. Escreva nos comentários a seguinte frase: Espírito Santo, desperta em mim. Não é apenas uma frase, é uma declaração de fé, uma porta que você abre. Quando você escreve essas palavras, está abrindo seu coração para que Deus comece a operar em sua vida de uma forma sobrenatural. E além disso, cada comentário faz com que esta mensagem de esperança e poder alcance mais pessoas que precisam despertar o Espírito Santo em suas vidas. Aproveite para curtir este vídeo. Ao fazer isso, você ajuda o YouTube a recomendá-lo para mais pessoas que anseiam por essa transformação. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe, impactando mais vidas e lares. E se você ainda não se inscreveu no canal, este é o momento perfeito. Não deixe que o inimigo roube a oportunidade de receber mais ensinamentos que fortalecerão a sua vida espiritual. Inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nada do que Deus quer falar com você por meio deste canal. Agora, sim, prepare-se, respire fundo e abra seu coração. Porque o que você está prestes a aprender pode mudar para sempre a sua relação com Deus e a maneira como você experimenta o poder inigualável do Espírito Santo. Vamos começar este poderoso estudo. Desde os tempos mais antigos, o ser humano anseia pela presença de Deus em sua vida. No passado, essa busca se manifestava de diversas formas. Moisés subia ao Monte Sinai para encontrar-se com ele, o povo de Israel testemunhava a glória de Deus no tabernáculo. E os profetas sentiam o Espírito se mover em momentos específicos, guiando-os em tempos de necessidade. Mas tudo isso era apenas uma sombra, uma prévia do que estava por vir. Jesus, antes de sua partida, fez uma promessa que mudaria para sempre a relação entre Deus e seu povo. Em uma de suas conversas mais íntimas com os discípulos, ele assegurou que não os deixaria sozinhos, que eles não seriam órfãos neste mundo.
Suas palavras foram claras e poderosas. Ele disse em João 14, 16, 17: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Essas palavras revelam uma verdade profunda e transformadora. Até aquele momento, a presença de Deus era, em grande parte, algo externo, que se manifestava em lugares santos ou em ocasiões específicas. Mas Jesus declarou que chegaria um dia em que o Espírito Santo não apenas estaria com eles, mas também em eles. Pense nisso por um momento. A mesma presença que desceu sobre Moisés na sarça ardente, o mesmo poder que fez o Monte Sinai tremer, o mesmo Espírito que ungiu os profetas do Antigo Testamento, agora viveria dentro de cada um que nele cresce. Deus mesmo morando no seu interior. Muitos imaginam o poder de Deus como algo distante, reservado apenas para alguns poucos escolhidos, para momentos extraordinários e inacessíveis à maioria. Mas Jesus nos revelou uma verdade diferente. O poder do Espírito Santo não é algo distante. Não é uma manifestação rara, reservada para ocasiões especiais. É uma presença viva, constante e ativa dentro de cada filho de Deus. Às vezes, é difícil para nós compreendermos essa realidade. Podemos nos sentir sozinhos, confusos, como se Deus estivesse em algum lugar muito distante, apenas nos observando. Mas a verdade é que o Espírito dele vive em você. Isso não é uma teoria teológica complexa, não é uma ideia simbólica abstrata, é uma presença real, um consolador que caminha com você, que te fortalece, que te fala diretamente ao coração, que te guia em cada passo e em cada decisão da sua vida. Jesus chamou o Espírito Santo de o Consolador. A palavra original em grego é Paracletos, que significa aquele que está ao lado para ajudar, o advogado, o intercessor. Você não está sozinho nesta jornada. Você não precisa depender unicamente da sua própria força, do seu próprio entendimento ou da sua própria capacidade de lidar com as situações. Deus mesmo decidiu habitar em você para ser o seu guia constante, o seu companheiro inseparável em cada momento. Se você já sentiu que Deus está longe, se alguma vez pensou que o poder dele é algo reservado apenas para uns poucos, quero que hoje mesmo você renove a sua mente com a verdade inabalável dessa promessa. O Espírito Santo não é uma visita ocasional na sua vida. Ele é um companheiro permanente, um aliado divino que foi enviado para estar com você para sempre. Abra o seu coração para esta realidade. Permita que ele se manifeste em sua vida de forma plena. Porque quando você compreende que o Espírito Santo não é um poder distante, mas uma presença viva e ativa dentro de você, tudo muda. A sua fé se aprofunda, a sua perspectiva se amplia e a sua capacidade de enfrentar a vida se multiplica. Sigamos adiante, porque no próximo capítulo você descobrirá como essa presença pode transformar a sua vida de maneiras que você talvez nunca imaginou, manifestando o verdadeiro poder que te capacita para tudo. Desde o princípio dos tempos, Deus sempre desejou estar presente com seu povo, e essa presença se manifestava de diferentes maneiras, por meio de profetas, de sinais e maravilhas, ou em lugares específicos, como o tabernáculo e o templo. Mas algo grandioso estava prestes a mudar. Jesus havia prometido que depois de sua ascensão ao céu, enviaria o Espírito Santo para habitar em seus discípulos de uma forma totalmente nova e poderosa. Antes de partir, suas palavras foram claras e carregadas de propósito, apontando para uma transformação fundamental que capacitava seus seguidores. Ele disse em Atos 1:8: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis
minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Jesus não lhes disse para sair imediatamente e pregar, nem para tentarem agir por conta própria. Em vez disso, ele os instruiu a esperar. Algo viria, algo que mudaria suas vidas para sempre, equipando-os de uma maneira que nenhuma força humana poderia. E foi então, no glorioso dia de Pentecostes, enquanto estavam reunidos em oração, que o inesperado aconteceu. A Bíblia descreve esse momento em Atos 2, 2 e 4. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa, na qual estavam sentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Esse foi um momento que marcou a história de forma indelével. O Espírito Santo desceu como nunca antes, não como uma manifestação passageira ou uma experiência isolada, mas como o início de uma nova era para a Igreja, inaugurando um tempo de poder e ousadia para os crentes. A partir daquele dia, aqueles homens e mulheres que antes eram inseguros e medrosos foram completamente transformados. Pedro, que por medo havia negado Jesus 3 vezes, se levantou diante de uma multidão e pregou com uma valentia sobrenatural. Naquele mesmo dia, 3.000 pessoas creram e foram batizadas. O homem que antes se escondia agora falava com autoridade inquestionável. Aqueles que antes estavam confinados pelo medo dos líderes religiosos, agora estavam cheios de poder e dispostos a proclamar o Evangelho sem qualquer temor. Isso nos ensina uma verdade profunda e libertadora. Quando o Espírito Santo se manifesta na vida de um crente, ele não apenas traz consolo ou paz, mas transforma, fortalece e capacita de uma maneira que vai além da compreensão humana. Os discípulos não só sentiram alegria, mas receberam um poder sobrenatural para cumprir o propósito que Deus lhes havia dado. Muitas pessoas vivem sua fé de maneira limitada, sem experimentar a plenitude do Espírito. Elas sentem que algo lhes falta, que seu caminhar espiritual não tem o mesmo impacto que veem nas Escrituras. Mas a verdade é que o mesmo Espírito Santo que desceu em Pentecostes é o mesmo que está disponível hoje para todo aquele que crê. O poder de Deus não é exclusivo para uns poucos, não está reservado apenas para líderes espirituais ou para momentos específicos. Ele anseia por operar em sua vida, por transformar seus medos em valentia, sua fraqueza em fortaleza, sua dúvida em fé inabalável. Se você sente que sua vida espiritual precisa de mais, se você anseia por experimentar a plenitude do Espírito Santo, então clame a Deus e peça que Ele o encha. Assim como os discípulos esperaram e buscaram sua presença com fervor, você também pode abrir seu coração para que Ele derrame sobre você este poder transformador. Porque quando o Espírito Santo se manifesta, nada permanece igual. Aqueles que antes eram fracos se tornam fortes. Aqueles que antes temiam se convertem em valentes. Aqueles que antes duvidavam se transformam em testemunhas vivas e poderosas do poder de Deus. E o que vem a seguir neste estudo revelará ainda mais sobre como este poder, que já reside em você, pode mudar completamente a sua vida, direcionando cada um dos seus passos. Às vezes, Deus nos leva a lugares e momentos inesperados para cumprir o seu propósito em nossas vidas e na vida de outras pessoas. Nem sempre entendemos o porquê de cada situação, mas quando aprendemos a ouvir a voz do Espírito Santo e obedecemos aos seus impulsos, percebemos que cada detalhe tem um propósito divino. Um exemplo claro disso é a história de Filipe,
um homem que permitiu que o Espírito Santo guiasse cada um dos seus passos, mostrando-nos a importância da sensibilidade à direção divina. Filipe era um seguidor de Jesus, um homem cheio do Espírito que estava pregando em Samaria, testemunhando milagres e vendo conversões em massa. Mas um dia, Deus tinha um plano diferente e humanamente ilógico para ele. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, em Atos 8:26, levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que é deserto. A instrução não fazia muito sentido de uma perspectiva humana. Por que deixar um lugar onde havia tantas pessoas recebendo a palavra para ir a um caminho solitário no deserto? No entanto, Filipe não questionou, não pediu explicações. Ele simplesmente obedeceu. E naquele caminho deserto, ele encontrou um homem muito especial. Não era qualquer homem. Era um etíope, um alto funcionário da rainha da Etiópia, um eunuco influente que havia viajado a Jerusalém para adorar a Deus e agora retornava em sua carruagem, lendo o livro do profeta Isaías. Então, o Espírito Santo falou novamente, de forma clara e específica, aproxima-te e ajunta-te a esse carro. Atos 8:29. Filipe não hesitou. Ele se aproximou e ouviu que o etíope estava lendo em voz alta uma passagem profética que falava sobre o Messias. Entendes o que lês? Perguntou Filipe. O etíope, com humildade, respondeu, como poderei, se alguém não me ensinar? Atos 8:31. Foi nesse momento que Filipe compreendeu por que Deus o havia levado até ali para um encontro que mudaria destinos. Ele subiu no carruagem e começou a explicar que aquela profecia falava de Jesus, o Salvador, o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado pelos pecados do mundo. O coração do etíope foi profundamente tocado pela verdade. Enquanto avançavam, viram água, e o homem exclamou, eis aqui água, que impede que eu seja batizado. Atos 8:36. Filipe lhe disse que se cresce de todo o coração, poderia fazê-lo. E o etíope respondeu com uma declaração poderosa, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Atos 8:37. Eles pararam a carruagem, desceram juntos, e ali, no meio do caminho deserto, um homem foi transformado para sempre pelo Evangelho e pela obediência de um homem ao Espírito Santo. Esta história nos ensina algo profundo e vital. O Espírito Santo nos guia de maneiras que nem sempre compreendemos com a nossa lógica humana. Mas se confiarmos em sua direção e agirmos em obediência, ele nos levará exatamente onde precisamos estar para cumprir o propósito de Deus. Se Filipe tivesse resistido, se tivesse duvidado, se tivesse tentado raciocinar com base na lógica humana, jamais teria encontrado o etíope, e este homem jamais teria conhecido a Cristo. Mas porque Filipe aprendeu a ouvir a voz do Espírito e a obedecer sem hesitar, Deus o usou para mudar uma vida inteira que, por sua vez, impactaria uma nação. Quantas vezes o Espírito Santo fala conosco hoje, mas nós o ignoramos? Às vezes, sentimos um impulso no coração para falar com alguém, para ajudar, para compartilhar uma mensagem de esperança, mas duvidamos. Pensamos que é apenas uma ideia nossa, que não tem importância. Mas quando aprendemos a reconhecer a voz do Espírito e a obedecer a ela, Deus nos usa de formas extraordinárias, além do que podemos imaginar. Talvez Deus tenha te guiado a fazer algo que você não entende completamente. Talvez Ele tenha colocado em seu coração que você fale com alguém, que ore por uma pessoa específica ou que tome uma decisão que não parece ter sentido no momento. Não ignore essa voz. O Espírito Santo nunca se engana. Filipe não sabia o que o esperava naquele caminho deserto, mas Deus sabia. E porque Filipe obedeceu, a vida de um homem foi transformada para sempre. Se você aprender a ouvir a voz do Espírito Santo e a obedecê-la,
Deus o usará de maneiras que você jamais imaginou, capacitando-o para grandes obras. O que segue neste estudo lhe mostrará ainda mais sobre como viver guiado pela sua presença, manifestando o poder de Deus em suas palavras e ações diárias. Não há nada mais poderoso do que uma palavra falada com autoridade quando ela vem de Deus. Ao longo da história, vimos como homens e mulheres comuns foram transformados em porta-vozes do reino, não por sua própria eloquência ou conhecimento, mas pelo poder do Espírito Santo, que encheu suas bocas com verdade e convicção. Um exemplo impactante disso é a história de Pedro, um homem que conhecia bem o que era o temor. Não muitos dias antes, ele havia negado Jesus 3 vezes por medo de ser preso. Sua voz, que antes se levantava com confiança, se apagou quando a perseguição se tornou real. Mas algo mudou nele. Algo o transformou em um homem capaz de falar sem medo, sem reservas, com uma coragem que desafiava até mesmo os líderes mais poderosos de seu tempo. Depois do derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, Pedro e João começaram a pregar com poder. As pessoas se assombravam com suas palavras e com os milagres que Deus realizava por meio deles. Um dia, ao curar um homem coxo na porta do templo, o testemunho de Pedro se tornou tão impactante que as autoridades religiosas não puderam ignorá-lo. Os sacerdotes e os membros do Sinédrio, o mais alto conselho religioso dos judeus, os prenderam e os levaram a julgamento. Nesse momento, Pedro poderia ter sentido o medo novamente. Poderia ter recordado como, diante de uma simples criada, ele negou conhecer Jesus por temor às consequências. Mas desta vez, algo era diferente. O Espírito Santo estava nele. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse em Atos 4:8-10: Governantes do povo e anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, e de que modo este foi curado, seja conhecido de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, por ele este homem está em vossa presença curado. Pedro não falou com medo. Ele não procurou palavras para se defender, nem tentou suavizar sua mensagem. Ele falou com poder e convicção, com uma segurança que só pode vir do alto. Os líderes religiosos ficaram desconcertados. A Bíblia diz que eles se maravilhavam ao ver a valentia de Pedro e João, e reconheciam que eram homens iletrados e indoutos, mas que haviam estado com Jesus. Atos 4:13. Eles não tinham títulos religiosos, não eram escribas nem fariseus, mas suas palavras tinham uma força impossível de ignorar. Isso nos mostra algo incrível. Quando o Espírito Santo enche uma pessoa, ele lhe dá poder para falar com autoridade. Quantas vezes você já sentiu medo de falar sobre sua fé? Quantas vezes teve a impressão de que não tem as palavras certas ou que lhe falta conhecimento para compartilhar o Evangelho? Pedro não tinha estudos teológicos aprofundados nem argumentos elaborados. Ele tinha apenas a unção do Espírito Santo, e isso foi mais do que suficiente para que sua voz ressoasse com uma autoridade que até os líderes mais poderosos não puderam refutar. Deus quer fazer o mesmo com você. Ele quer encher sua boca com palavras que transformam vidas, com mensagens que trazem salvação, com declarações que quebram correntes. Não importa se você não é um grande orador, não importa se sente que lhe faltam palavras. Quando você fala sob a direção do Espírito Santo, sua voz tem um impacto eterno. Hoje, mais do que nunca, o mundo precisa de homens e mulheres cheios do Espírito Santo que se levantem com coragem, que não se calem por medo da rejeição, que não se intimidem diante da oposição. Se o Espírito Santo está em você, você tem o poder de falar com autoridade.
Assim como Pedro enfrentou o sinédrio sem temor, você também pode falar com firmeza em qualquer situação que enfrentar. Não confie em sua própria capacidade. Confie no Espírito Santo que vive em você. O que segue neste estudo lhe revelará ainda mais sobre como este poder se manifesta na vida dos crentes, mostrando que a sabedoria divina transcende todo o conhecimento humano. Há momentos na vida em que as palavras humanas não são suficientes, situações em que o conhecimento terreno não basta e os argumentos lógicos se mostram insuficientes. É nesses momentos que a verdadeira sabedoria de Deus se manifesta através daqueles que foram cheios do Espírito Santo. Não é uma sabedoria baseada em títulos acadêmicos ou em inteligência superior, mas na revelação divina que só o Espírito de Deus pode conceder. Um exemplo impactante disso é a vida de Estevão. Ele não era um apóstolo, nem tinha um cargo de liderança entre os 12 discípulos, mas havia algo nele que o destacava. A Bíblia o descreve como um homem cheio de fé e do Espírito Santo, alguém que Deus usava poderosamente, não apenas para falar, mas também para realizar milagres entre o povo. Contudo, sua valentia e sua sabedoria divina despertaram a fúria dos líderes religiosos. Eles não podiam ignorá-lo, mas também não conseguiam refutá-lo. E, como lemos em Atos 16, 8, 10, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se então alguns da sinagoga chamada dos libertos, e dos cireneus, e dos alexandrinos, e dos da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Eles não conseguiam resistir a ele, não porque fosse um homem de vasta educação, mas porque suas palavras não vinham dele. Elas vinham do Espírito Santo. Este é um detalhe crucial para a sua vida hoje. Muitas vezes, pensamos que para defender nossa fé ou para compartilhar a mensagem de Deus, precisamos ser peritos na Bíblia, conhecer cada argumento ou ter uma grande capacidade de persuasão. Mas a história de Estevão nos demonstra que o que realmente faz a diferença não é o conhecimento humano, e sim a sabedoria que o Espírito Santo nos concede. Quando Estevão falou, ele não o fez com temor, nem buscando sua própria defesa. Ele falou com a convicção de alguém que sabia que Deus estava com ele. Seu discurso, registrado em Atos 7, não foi uma simples resposta, mas uma jornada poderosa pela história de Israel, mostrando-lhes como eles próprios haviam rejeitado repetidamente a obra de Deus, culminando em Jesus, o Messias. As palavras de Estevão foram tão precisas e tão cheias de verdade que os líderes religiosos se enfureceram, mas não porque o que ele dizia fosse mentira, e sim porque não conseguiam refutá-lo. Aqui há uma lição profunda. Quando o Espírito Santo enche uma pessoa, ele lhe dá uma sabedoria sobrenatural. Não é algo que se possa aprender em livros, nem algo que dependa da inteligência humana. É uma revelação divina que chega no momento exato, impactando os corações e deixando sem argumentos aqueles que se opõem à verdade de Deus. Quantas vezes você já se sentiu incapaz de responder quando alguém questiona sua fé? Quantas vezes temeu não saber o que dizer em uma conversa sobre Deus? A chave não está em acumular conhecimento por conta própria, mas em permitir que o Espírito Santo seja quem fale através de você. A Bíblia diz em Lucas 12:12, porque o Espírito Santo vos ensinará, naquela mesma hora, o que haveis de dizer. Deus não o chamou para debater com sua própria capacidade, mas para confiar em seu Espírito. Ele lhe dará as palavras certas, no momento justo, com a unção necessária. Estevão enfrentou seus acusadores sem temor, porque sabia que não estava sozinho.
E embora tenha sido perseguido por suas palavras, sua mensagem ficou registrada como um testemunho eterno de que quando o Espírito Santo fala por meio de alguém, ninguém pode resistir à sua sabedoria e discernimento. Se você anseia por essa sabedoria, o caminho é claro. Busque a presença do Espírito Santo em sua vida. Peça a Ele que encha seu coração, que o guie em cada conversa, que lhe dê palavras de vida nos momentos em que você não sabe o que dizer. Porque quando o Espírito Santo preenche a sua vida, suas palavras não são suas, mas de Deus. E uma palavra de Deus tem o poder de transformar corações e mudar destinos. Sigamos adiante neste estudo, pois o que vem a seguir nos mostrará ainda mais sobre o poder transformador do Espírito Santo, mesmo em meio às provas mais difíceis da vida. As provas na vida chegam sem aviso. Às vezes parecem injustas, como se não tivessem sentido. Nesses momentos, muitos se perguntam: onde está Deus? Por que Ele permite isso? Mas aqueles que foram cheios do Espírito Santo sabem que mesmo em meio ao sofrimento, há um poder que nos sustenta, uma alegria que não depende das circunstâncias e uma força que não vem deste mundo. Isso foi exatamente o que viveram Paulo e Silas quando foram encarcerados injustamente, não por terem cometido um crime, mas por pregarem o Evangelho e libertarem uma jovem oprimida por um espírito maligno. Tudo começou quando Paulo, guiado pelo Espírito Santo, expulsou um espírito de adivinhação de uma escrava em Filipos. Os donos dela, ao verem que haviam perdido sua fonte de lucro, ficaram furiosos e causaram um alvoroço na cidade. Paulo e Silas foram presos, espancados brutalmente e jogados no mais profundo de uma prisão. Seus corpos estavam feridos, seus pés acorrentados, e tudo parecia estar contra eles. Mas algo assombroso aconteceu na escuridão daquela cela, como lemos em Atos 16:25. Mas por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Em vez de reclamar, em vez de se perguntarem por que Deus havia permitido aquela injustiça, eles levantaram suas vozes em louvor. Não estavam em um templo, não estavam cercados de multidões, não estavam em um momento de glória, estavam na miséria de uma cela escura, com seus corpos doloridos, mas com um espírito inquebrantável. E foi então que Deus respondeu de forma poderosa. Em Atos 16:26, de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. As portas se abriram, as correntes caíram, não apenas as de Paulo e Silas, mas as de todos os presos. A atmosfera espiritual mudou em um instante. Esta passagem nos ensina algo profundo. Quando o Espírito Santo enche sua vida, não importa quão escura seja a prova, ele te dá uma força que desafia a lógica. A alegria de Paulo e Silas não vinha das circunstâncias, mas de uma fonte sobrenatural. O louvor deles não foi uma reação humana, mas a manifestação do Espírito Santo neles. Quantas vezes nos sentimos prisioneiros de situações que parecem não ter saída? Talvez você não esteja em uma prisão literal, mas sim preso em um problema, em uma luta, em uma dor que parece interminável. Talvez você sinta que suas orações não têm resposta, que as correntes são muito pesadas. Mas se há algo que esta passagem nos ensina, é que o louvor em meio à prova é uma arma poderosa. Não porque mude imediatamente as circunstâncias, mas porque muda o nosso espírito e a nossa perspectiva. O inimigo espera que nos afundemos no desespero, mas quando, em vez de reclamar, nós louvamos, estamos declarando que nossa fé não depende do que vemos, mas do que cremos. O Espírito Santo não só nos dá poder para pregar ou operar milagres. Ele também nos dá poder para resistir no dia mau,
para não nos quebrarmos na adversidade, para cantar quando tudo parece perdido. Ele nos dá uma força que não vem da nossa vontade, mas do próprio Deus. Paulo e Silas não só foram libertados fisicamente naquela noite, mas também foram instrumentos para a salvação do carcereiro e sua família, que ao verem o que Deus havia feito, creram em Cristo. Deus não só quer te tirar da prova, Ele quer te usar no meio dela. Ele quer que sua fé seja tão inabalável que outros possam ver a glória dele através de sua vida. Se hoje você se sente em uma prisão espiritual, se sente que está em uma batalha que parece interminável, quero te lembrar disso. O mesmo Espírito Santo que fortaleceu Paulo e Silas está com você. E quando você decide louvar em meio à tempestade, quando permite que a presença dele preencha seu coração, algo começa a se mover no invisível. As correntes que hoje parecem inquebráveis logo cairão. As portas que hoje estão fechadas logo se abrirão. Mas o mais importante é que antes mesmo que isso aconteça, Deus já te deu a força para seguir em frente, manifestando a alegria e a paz que só Ele pode dar. Às vezes, chegamos à presença de Deus com o coração carregado, a mente cheia de preocupações e a alma esgotada. Há momentos em que as palavras parecem não ser suficientes, em que a dor é tão profunda ou a confusão tão grande que simplesmente não sabemos como orar. Queremos falar com Deus, mas as palavras certas nos faltam. É nesses momentos de fraqueza que o Espírito Santo se torna nosso intercessor, aquele que pega nossas cargas e as apresenta ao Pai de uma maneira que nós mesmos jamais poderíamos expressar. O apóstolo Paulo descreve essa verdade com uma profundidade impactante em sua carta aos Romanos. Em Romanos 8, 26, 27, ele afirma: "E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e ele é quem, segundo Deus, intercede pelos santos." Esta é uma das verdades mais poderosas sobre a oração que você precisa compreender. Nós não oramos sozinhos. Quando nossa mente fica em branco, quando a dor nos deixa sem forças, quando a angústia turva nossa fé, o Espírito Santo ora em nosso lugar. Ele intercede por nós com uma profundidade que vai além das palavras, com gemidos que não podem ser explicados na linguagem humana. Não é apenas uma assistência ocasional, é um lembrete constante de que, mesmo em nossa maior fraqueza, Deus continua agindo em nosso favor, de forma ativa e amorosa. Quantas vezes você já sentiu que não sabia como orar? Talvez você tenha estado em uma situação onde suas palavras pareciam insuficientes, onde o que você dizia não expressava realmente o que você sentia por dentro. Pode ser que você tenha passado por um momento em que, mesmo querendo se aproximar de Deus, tudo o que conseguiu fazer foi chorar. Mas aqui está a boa notícia. Deus entende até mesmo o que você não consegue dizer. O Espírito Santo não só intercede, mas também nos guia na oração. Há momentos em que pensamos saber exatamente o que precisamos pedir, mas, na realidade, nossa visão é limitada. Oramos por aquilo que acreditamos ser o melhor, mas o Espírito Santo intercede conforme a vontade perfeita de Deus. Isso é crucial, porque às vezes pedimos coisas que não nos convêm. Nos apegamos a desejos que não fazem parte do plano divino, mas o Espírito Santo, que conhece o coração de Deus, ora de acordo com sua vontade perfeita para a nossa vida. Isso nos ensina algo profundo. Orar não é apenas falar, é também aprender a se alinhar com o coração de Deus. Jesus mesmo nos deu o maior exemplo disso no Getsêmani, quando em sua angústia orou: "Pai, se queres,
passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Lucas 22, 42. Essa é a oração mais poderosa que podemos fazer. Render nossa vontade e permitir que o Espírito Santo ore através de nós, guiando-nos na direção certa, mesmo quando não compreendemos os caminhos. Mas como podemos experimentar essa intercessão em nossa vida diária? Primeiro, é essencial estar sensível à voz do Espírito. Muitas vezes, queremos falar tanto na oração que nos esquecemos de ouvir. A oração não é apenas um monólogo com Deus, é também um diálogo onde aprendemos a escutar sua direção. Quando permitimos que o Espírito Santo nos guie, nossas orações se tornam mais profundas, mais alinhadas com a sua vontade. Segundo, devemos confiar que Deus ouve, mesmo o que não podemos expressar. Se alguma vez você esteve em um momento onde só conseguiu clamar sem palavras, onde as lágrimas eram sua única oração, onde um suspiro era seu único clamor, você precisa saber que Deus ouviu cada um deles. Ele ouviu porque o Espírito Santo estava intercedendo por você naquele exato instante, traduzindo seu coração ao Pai. E terceiro, precisamos nos render à vontade de Deus. Muitas vezes queremos que nossas orações sejam respondidas de uma maneira específica, que nossos problemas sejam resolvidos à nossa maneira. Mas quando deixamos que o Espírito Santo interceda, estamos confiando que a resposta de Deus será infinitamente melhor do que qualquer coisa que possamos imaginar ou pedir. Quando compreendemos essa verdade, nossa vida de oração muda radicalmente. Já não se trata apenas de pedir, mas de permitir que o Espírito Santo nos direcione. Já não se trata de encontrar as palavras perfeitas, mas de saber que Deus entende até mesmo o que não conseguimos dizer. Se hoje você sente que não sabe como orar, se acredita que sua oração é fraca ou insuficiente, quero que se lembre disto. O Espírito Santo está orando por você. Ele está apresentando suas cargas diante do Pai com uma intensidade que vai além do que você pode compreender. E essa oração, a oração que nasce do Espírito, é a que tem o poder de transformar sua vida e seu destino. Sigamos aprofundando neste estudo, porque o Espírito Santo ainda tem mais a nos ensinar sobre como a presença dele transforma nosso próprio caráter e nos capacita a viver uma vida que glorifica a Deus. Não se trata apenas de falar do Espírito Santo, nem de sentir sua presença em momentos específicos de adoração ou em tempos de oração intensa. A verdadeira evidência de que o Espírito Santo habita em uma pessoa se reflete em sua vida diária, em seu caráter, na forma como trata os outros e na maneira como enfrenta as situações do cotidiano. Muitas vezes, os cristãos buscam sinais visíveis do poder de Deus, milagres, curas, manifestações sobrenaturais. E embora o Espírito Santo realmente opere dessas maneiras, sua obra mais profunda e transformadora é a que realiza no interior de cada crente. O apóstolo Paulo nos revela essa verdade em sua carta aos Gálatas. Em Gálatas 5, 22, 23, ele descreve: "Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei." Perceba algo importante. Paulo não fala de frutos no plural, mas de um único fruto, com múltiplas manifestações. É como uma árvore que dá diferentes tipos de frutas que juntas formam uma mesma essência. Isso significa que, quando o Espírito Santo enche uma pessoa, sua vida é transformada em todas essas áreas. Não é alguém que tem amor, mas falta domínio próprio, ou que tem fé, mas carece de paciência. O fruto do Espírito é um câmbio integral, uma obra completa que afeta cada parte da nossa vida. Se o Espírito Santo habita em você, a presença dele deve se manifestar de forma
visível no seu caráter. O amor não é apenas um sentimento, mas uma decisão de tratar os outros com graça, mesmo quando não merecem. A alegria não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Deus está no controle. A paz não é a ausência de problemas, mas a confiança inabalável de que Deus tem o controle de tudo. Mas o fruto do Espírito também se reflete em nossa paciência com os outros, em nossa bondade no trato diário, em nossa fidelidade que se mantém firme mesmo em meio às provas. Ele se manifesta em nossa mansidão, quando escolhemos não reagir com ira, e em nosso domínio próprio. Quando resistimos às tentações que querem nos afastar de Deus, é impossível produzir este fruto com nossas próprias forças. Não é algo que possamos alcançar com esforço humano, e sim o resultado de permitir que o Espírito Santo transforme o nosso interior. Jesus explicou isso com uma ilustração poderosa. Eu sou a videira, e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. João 15:5. Quando permanecemos em Cristo e permitimos que seu Espírito opere em nós, o fruto começa a brotar de maneira natural, não pela nossa capacidade, mas porque Ele nos transforma de dentro para fora. Agora, isso nos leva a uma pergunta importante. O que as outras pessoas veem em sua vida? Se o Espírito Santo está operando em você, as pessoas ao seu redor deveriam ver o fruto não apenas no que você diz, mas na forma como reage à adversidade, na maneira como trata quem está ao seu lado, na sua paciência, na sua paz e no seu amor. Por isso quero te convidar a fazer algo poderoso agora. Escreva nos comentários: o Espírito Santo me transforma. Este comentário não é apenas um testemunho do que Deus está fazendo em sua vida, mas também ajudará a que mais pessoas sejam alcançadas por esta mensagem. Cada vez que alguém comenta ou interage com este vídeo, o YouTube entende que ele é importante e o mostra a mais pessoas que precisam ouvir esta palavra. Então, não se cale. O mundo precisa ver cristãos cheios do Espírito Santo, não apenas em palavras, mas em ações e no caráter. Precisa ver homens e mulheres transformados que refletem o amor, a paciência e a paz que só Deus pode dar. Se você anseia que o fruto do Espírito seja visível em sua vida, peça a Deus que o encha cada vez mais de sua presença. Porque quando o Espírito Santo habita em nós, nossa vida se torna um reflexo do caráter de Cristo, um testemunho vivo do seu poder. Não basta ter experimentado a presença do Espírito Santo uma vez na vida. Não é suficiente ter sentido o poder dele em um momento especial de adoração ou em um evento significativo de nossa fé. A plenitude do Espírito Santo não é um acontecimento isolado, mas uma realidade que devemos buscar e viver a cada dia. O apóstolo Paulo deixou isso claro em sua carta aos Efésios. Em Efésios 5:18, ele adverte: Não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. A expressão enchei-vos, no original grego, implica uma ação contínua. Não se trata de algo que acontece uma única vez no passado, mas de um processo constante, uma busca diária pela presença de Deus em nossa vida. Quando alguém aceita a Cristo, o Espírito Santo vem habitar em seu coração. Mas a plenitude do Espírito não é o mesmo que sua presença inicial. Podemos ter o Espírito em nós, mas não estar cheios dele. É possível ser crente, ir à igreja, ler a Bíblia, e ainda assim viver espiritualmente seco, sem experimentar o poder transformador do Espírito na vida diária. Isso ocorre porque a plenitude do Espírito Santo não se mantém automaticamente. Ela requer uma busca intencional e contínua. Mas o que significa estar cheio do Espírito Santo? Não se trata de uma emoção intensa ou de um fervor passageiro.
Ser cheio do Espírito é viver sob a direção dele em todos os momentos. É permitir que ele assuma o controle de nossos pensamentos, decisões e emoções. É caminhar em seu poder, ser guiado por sua voz e refletir sua presença em tudo o que fazemos. Pense nisso da seguinte maneira: um copo pode conter água, mas só quando está completamente cheio, ele transborda. Assim é a nossa vida espiritual. Não basta ter uma medida da presença de Deus em nós. Precisamos estar tão cheios do Espírito que a vida dele flua através de nós, impactando aqueles ao nosso redor. Jesus mesmo disse em João 7,38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quando estamos cheios do Espírito, não somos apenas transformados, mas nos tornamos canais através dos quais Deus abençoa outras pessoas. Como podemos nos manter cheios do Espírito? Paulo nos dá uma chave fundamental no versículo seguinte de Efésios. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor em vosso coração. Efésios 5,19. A adoração, a oração e a comunhão com Deus são essenciais para viver na plenitude do Espírito. Não podemos esperar estar cheios de sua presença se não passamos tempo com Ele, se não nos mergulhamos em sua palavra, se não lhe damos prioridade em nossa vida. Outra chave é a obediência. O Espírito Santo enche aqueles que estão dispostos a seguir sua direção. Quando ignoramos sua voz, quando nos afastamos de sua vontade, sua presença em nós pode se apagar como uma chama que deixa de receber oxigênio. Por isso, Paulo também advertiu em 1 Tessalonicenses 5,19, não apaguem o Espírito. A plenitude do Espírito Santo é um chamado para viver em constante comunhão com Deus. Não é apenas para momentos de necessidade, não é apenas para líderes ou ministros. É para todo aquele que foi chamado a refletir a glória de Deus na terra. Deus não quer que você viva com uma fé fraca, com uma relação distante de sua presença. Ele quer enchê-lo de seu Espírito a cada dia, para que seu poder flua em cada área de sua vida. Se você sente que se afastou dessa plenitude, se percebe que já experimentou mais de Deus do que está vivendo agora, não é tarde demais. Volte a buscar sua presença, peça a Ele que o encha novamente. Entregue cada parte de sua vida e permita que o Espírito dele assuma o controle. Porque a vida cristã não se trata apenas de conhecer a Deus, mas de estar cheio dele, de caminhar em seu poder, de viver cada dia sob a influência do Espírito Santo. Você chegou ao final deste estudo e isso o torna especial. Pouquíssimas pessoas chegam até aqui. Muitos começam com entusiasmo, mas desistem no meio do caminho. Outros escutam apenas o que lhes convém e se afastam. Mas você permaneceu, absorveu cada ensinamento, e isso é um sinal claro de que Deus está operando algo grandioso em sua vida. Hoje, você descobriu que o Espírito Santo não é uma ideia distante ou um conceito teológico abstrato. É uma presença real, um poder ativo dentro de você, uma força divina que transforma, guia e capacita. Você aprendeu que não está sozinho, que o Espírito Santo é seu consolador, seu mestre, sua fonte de poder. Você entendeu que não foi chamado para viver uma vida cristã fraca, mas sim cheia de autoridade, e que onde está o Espírito de Deus, a verdadeira liberdade. Você compreendeu que o Espírito Santo não apenas o enche, mas também o equipa com dons, o ensina a orar, o fortalece nas provas e confirma sua identidade como filho, a de Deus. Ele é a voz que o guia, a força que o sustenta e o fogo que nunca deve se apagar em sua vida. Agora, a pergunta crucial é: o que você fará com tudo o que aprendeu? Porque ouvir não é suficiente. Muitas pessoas já receberam essa mesma mensagem, mas apenas alguns poucos permitem que ela realmente transforme suas vidas.
O fogo do Espírito não é algo que se acende uma vez e se apaga. É um fogo que deve ser avivado todos os dias. Se você quer caminhar na plenitude de Deus, se quer experimentar o poder dele em cada área da sua vida, então precisa buscar sua presença constantemente. Não permita que o inimigo roube o que Deus semeou em seu coração. Não volte à rotina, sem aplicar o que aprendeu. É aqui que quero pedir algo muito importante. Se você chegou até aqui, quero que deixe um testemunho nos comentários. Escreva: "O fogo de Deus arde em mim." Essa declaração não é só para você, mas para todos que verão este vídeo. Cada comentário faz com que esta mensagem chegue a mais pessoas. Cada vez que você interage com este conteúdo, o YouTube entende que é importante e o mostra a mais pessoas que precisam ouvir esta palavra. Então não se cale. Se você foi tocado por esta mensagem, diga. E agora uma pergunta séria. Você já está inscrito no canal? Se não estiver, quero que reflita. Quando Deus acende um fogo em seu coração, você precisa alimentá-lo constantemente. Não basta receber uma palavra poderosa hoje e esquecê-la amanhã. Você precisa se cercar de conteúdo que fortaleça sua fé, que avive a chama dentro de você, que o faça crescer. Existem muitas vozes neste mundo que tentam apagar o fogo de Deus nas pessoas. A televisão, as redes sociais, os problemas diários, tudo tenta distraí-lo, esfriá-lo espiritualmente, fazê-lo esquecer o que Deus está fazendo em você. Mas quando você se inscreve neste canal, você está tomando uma decisão consciente de manter sua fé acesa. Você está dizendo: quero continuar crescendo, quero continuar aprendendo, quero continuar avançando em meu caminhar com Deus. Então, se ainda não o fez, inscreva-se agora mesmo. Não deixe passar este momento. Faça com que o inimigo se arrependa de ter permitido que você visse este vídeo, porque hoje você decide caminhar no poder do Espírito Santo como nunca antes. E não guarde esta mensagem só para você. Compartilhe-a a pessoas ao seu redor que precisam ouvir esta palavra. Há amigos, familiares, irmãos na fé que estão buscando respostas, que estão lutando em suas vidas espirituais. Você pode ser a ponte que os conecte com a verdade. Obrigado por ter chegado até aqui. Você faz parte de um grupo de pessoas decididas a viver uma vida cheia do Espírito Santo. E o melhor de tudo, isto é só o começo. Nos vemos no próximo vídeo, onde Deus continuará revelando coisas que transformarão sua vida.